Fábio, o que são as colônias espirituais? As colônias espirituais são mundos transitórios onde os espíritos em erraticidade, que não significa erro, erraticidade é um termo espírita, onde designamos aqueles que estão desencarnados. O universo ele é repleto de mundos físicos, né, onde os espíritos encarnam, mas também tem os mundos transitórios, onde os espíritos precisam praticar enquanto não estão encarnados, onde eles precisam estar, na verdade é a pátria real, né? As colônias são maravilhosas, existem milhares e milhares e milhares de colônias dentro desse nosso universo. O que acontece? Não existe a necessidade de tu estar numa colônia que esteja perto da onde tu desencarnou. Mas isso é natural dentro do mundo físico e também dentro do mundo espiritual. As pessoas vão se acolhendo perto da onde viveram, né? Então, pode tu viver numa colônia longe, em outro lugar, mas geralmente as pessoas se acolhem perto da onde viveram, né? Nos mesmos lugares. Às vezes, também tu pode reencarnar num outro país e trocar, mudar todo o teu itinerário, né? Temos universo para isso, mas, por exemplo, a Casa de São Francisco, ela não é uma colônia, ela é um pronto-socorro, ela é um pronto-socorro, a parte espiritual, um pronto-socorro bem pontual, né? As pessoas que desencarnam aqui, pela volta, elas são recebidas aqui na casa, são acolhidas, são cuidadas e, a partir dali, a espiritualidade superior encaminha para esses lugares, né? Até tem um espírito de um rapaz que é aqui do Portão, só para dar um exemplo, assim... Para que entendam, né? Tem um rapaz que morreu há um tempo atrás e a família dele, eles são aqui do Portão, ele não foi morto aqui, ele foi assassinado numa outra cidade, num outro estado, e a família dele é daqui. Então, eu recebi algumas cartas dele aqui, e depois de algum tempo ele ficou na casa, ele foi acolhido na casa, por algum tempo, e depois veio a notícia, através da espiritualidade superior, que ele estava na colônia Luz Azul, que é um lugar, uma colônia, onde eles recebem essa espiritualidade jovem, espíritos que desencarnam ainda com muito fluido vital, que é muito mais difícil, porque quando se está envelhecido o nosso corpo físico, os laços fluídicos, eles meio que se desengatam, né? E quando a gente está ainda muito jovem, o fluido vital, ele é muito agarrado. Então, às vezes, um desencarne, e geralmente o desencarne, nesses casos, é um desencarne difícil, né? Um acidente, é algo meio dramático. E essas colônias, essa colônia Luz Azul, que é uma colônia que tem uma ligação direta aqui com a Casa de São Francisco, ela recebe esses espíritos. Daí veio que o Andinho, eles devem estar me escutando, eles me escutam sempre, nos escutam sempre. Ele está nessa colônia, inclusive o rapaz que também desencarnou com ele no mesmo dia, também encontra-se nessa colônia lá. Já estão sendo encaminhados e tratados, porque tudo dentro do mundo espiritual tem uma solução, tem uma resolução, tem uma evolução. Nada fica para trás. Fábio, tu saberia nos dizer assim, quem coordena essas colônias? Como é que isso funciona? Sempre espíritos superiores, assim, muito superiores a nós, né? E espíritos benevolentes que entendem
essa necessidade que os desencarnados têm, num primeiro momento, essa perturbação que se dá na morte. Então, eles sabem exatamente como agir, como carregar, como acolher, sem julgamento, que eu acho que é o mais interessante, às vezes eu vejo doutrinas, ou até dentro do próprio espiritismo, que é o qual a gente segue. Eu escuto lives, eu gosto, me interesso assim por outras opiniões, e eu vejo assim que as pessoas tendem a dizer que a espiritualidade superior julga. Eles não julgam, né? Até porque eles percebem a nossa inferioridade em relação ao mundo espiritual, em relação a Deus, em relação até a própria evolução deles. Então, eles nos tratam com muito carinho, com muita paciência, com muita dedicação, entendendo que erramos, entendendo que somos inferiores, que a gente tem que aprender e que a gente tem a eternidade para evoluir. Então, os espíritos não gostam disso. Um espírito para brigar ou para xingar ou para ficar bravo com alguma coisa, ele tem que ser inferior tanto quanto nós, né? Pelo contrário, eles têm muita paciência, muita tranquilidade, sabem exatamente onde estão os nossos defeitos, né? Onde estamos dando problema. E hoje, como a gente tem a live Conversa com os Espíritos, são eles que acompanham esses espíritos que vêm para esse trabalho? Sim, sempre uma coordenação superior em tudo. Inclusive no físico, eles também são vistos não acompanhados, mas vistos por essa espiritualidade superior, meio que tudo bem, vocês têm o livre-arbítrio para agir mal, mas também tem um limite, né? Tem um cuidado e tem um limite para tudo. E esses que a gente recebe aqui para o trabalho de hoje, por exemplo, que eles dizem que estavam nas ruas, eles chegam até nós sozinhos ou eles são acompanhados? Eles buscam ajuda, né? O mundo espiritual, não é tudo que eles enxergam, né? Os espíritos superiores, eles podem ver tudo. Quanto mais superior, mais essa potencialidade, né? Dentro de todas as ações. Quanto mais inferior, mais limitações. Então, eles não conseguem, os espíritos inferiores, eles não conseguem enxergar tudo como gostariam. Eles geralmente enxergam aquilo que interessa a eles. E o que interessa para o espírito inferior? Ajuda. Eles mesmo não querendo mostrar isso, eles precisam de ajuda porque eles têm dor física, eles têm torturas emocionais terríveis, né? Então, eles estão sempre procurando uma ajuda, uma forma, uma porta. Muitas vezes já chegam atacando com medo de serem atacados. E uma casa como a nossa é uma casa vista, né, dentro do mundo espiritual. Eles enxergam isso como essa porta de ajuda, até porque nós temos uma linha direta dentro do umbral. E eles estão sempre na volta, assim, achando um jeito de entrar, achando um jeito de serem recebidos, né? Sempre com medo, até assim como as pessoas físicas. Domingo, eu acredito que foi domingo, eu fui chamada desde sexta para atender uma pessoa que estava no hospital geral com surto psicótico. E eu, como estava envolvida, né, com a nossa questão aqui da casa, não consegui ir. Daí eu disse, não, eu vou na segunda-feira lá ver essa moça. Só que eu pensei assim, não, domingo, mesmo eu não trabalhando domingo, eu vou dar um jeito de ir para, né, se é que eu conseguisse fazer alguma coisa, eu já fazia antes. E daí fui domingo à noite lá. E eu cheguei lá, ela estava no corredor, não tinha leito. Ela estava toda amarrada no corredor. Terrível, assim, olha. Nossa. Terrível. Eu estou contando porque não tem nomes, né? E eles também nem... Imagina para a família, né? A mãe estava toda machucada com hematomas, assim, de mordida,
E uma guria normal, 22 anos, até então, trabalhando bem colocada, né, e tal. E, de repente, deu esse surto aí. E eu fui atender, e quando eu cheguei eles disseram até que eu era uma tia dela, para mim poder entrar, porque não tem não é um quarto particular, até que não tinha nem leito, ela estava num corredor, assim, toda amarrada a criatura. E eu cheguei, e como eu já não consigo ficar muito tempo em pé, peguei uma cadeira, me sentei na frente do lado dela, assim, na maca, já meio que me protegendo, porque ela estava com as mãos amarradas, mas ela tinha espaço para agir, se quisesse, né? E ela me olhando, assim, mas me olhando terrivelmente, assim, e eu comecei a conversar com ela, e ela não tinha atitude, ela não piscava o olho, ela me olhava, assim, com soberba mesmo, né? Eu estava... ela estava obsediada mesmo, né? Claro que estava passando por esse transtorno, mas ela estava obsediada. E ela deitada assim, só com a língua para fora. E eu me sentei, comecei a conversar, falar algumas coisas assim, mas ela não abriu a guarda, de forma nenhuma, não abriu a guarda. Daí, quando eu vi que não, tentei outro método, né? Daí eu levantei, peguei minha bolsa e disse, bom, se tu não quer minha ajuda, eu vim da minha cidade, domingo de noite, larguei tudo porque a tua família pediu socorro. Mas se tu não quer ajuda, infelizmente eu vou ter que ir embora, né? E vou deixar tu aí pedindo a Deus que te proteja. E foi um prazer te conhecer. E eu fui pegando a minha bolsa e fui saindo, né? E ela disse assim para mim, eu quero. Daí o que tu disse? Dela assim, eu queria. Daí me sentei, fiquei ali um tempo com ela. E até comecei a contar esse assunto, agora me perdi. O que nós estamos perguntando? Qual era a pergunta? Então, assim, vai lá, faz a pergunta de novo. O que é? Faz a última pergunta aí. Que os jovens... Não era sobre os jovens. A última que a gente fez era sobre as colônias, né? Só que a gente foi emendando um assunto no outro. Quem coordenava as colônias, como é que os espíritos chegavam até nós, e daí foi onde tu nos falou. Sim. Não, então isso que eu ia concluir, viu? Isso o que aconteceu? Ela, mesmo eu indo até ela, buscando, de alguma forma, tirar ela daquela situação, buscando tentar ajudar ela da melhor forma que eu podia, assim mesmo, ela não sabia quem eu era, mas eu era o pior, ela estava desconfiada. Ela não abriu a guarda porque ela achava que eu estava ali para fazer um mal para ela, entendeu? Mesmo estando dentro daquele hospital. É a mesma coisa eles fazem aqui. Eles vêm, eles precisam de ajuda, mas eles têm medo, porque eles são tão, dentro desse mundo espiritual, eles são tão usados, eles são tão atacados que eles passam o tempo todo com muito medo. Então, eles atacam antes, né? Sim. Aqui dentro mesmo, da casa, quem trabalha nas obsessão sabe, eu estou aí há quantos anos vendo Lúcifer chegar e o capeta chegar, eles chegam, até a voz deles é empoderada, que sou Lúcifer, né? E daqui a pouco o Lúcifer está lá chorando, pedindo ajuda, socorro, e por favor, né? Eles chegam com esse formato, mas são espíritos como nós, sofredores, que passaram por dificuldades e erraram, assim como nós devemos ter errado em algumas vidas, né? E até para eles terem certeza que realmente vai ser ajuda, né? Porque eles mesmos falam que no umbral eles são ameaçados, são perseguidos, exatamente. Né? Umbral é uma junção de pesadelos que vocês não têm ideia do que é. É um lugar onde se juntam todos os medos, né? Então, eles vivem os medos, não só o deles, mas como de todo mundo que está ali. Fábio.